vocês que assistem a TV Aberta de São Paulo, eu quero agradecer bastante, né? Terça-feira, às 14h30, aqui ao meu lado, estou Sérgio Jafé. Opa, Walter, tudo bem? Tudo em hora? Estamos aqui novamente para falar de condomínio, nossa área de atuação, e como advogado, inclusive em relação ao livro que a gente escreveu, denominado Ser Síndico. Não é padecer no condomínio. No condomínio, são 600 perguntas e respostas, explicando todo o funcionamento da vida em condomínio, tirando as dúvidas, esclarecendo os direitos e deveres dos condôminos. Isso é muito importante para quem reside em condomínio, é muito importante para o síndico e para as administradoras que administram condomínios. Então, é uma obra com português fácil, uma linguagem tranquila para o leigo do direito, para entender um pouco dos seus direitos e deveres vivendo ou trabalhando em condomínio, em condomínios, e também a questão para o próprio síndico entender como deve proceder para não cair em injustiças, saber como administrar juridicamente o seu condomínio. E essa obra, então, esclarece isso. Essa obra explica como trabalhar, como vivenciar e como dirigir um condomínio. Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu vou fazer hoje em cima do livro. Eu queria agradecer o pessoal que tem participado e mandado. Tem mais de 67 perguntas. A última vez tinha 80, eu não consegui dar, mas eu vou responder. Um dia nós vamos conseguir responder tudo. Falta tempo. O patrocinador não nos deixa ficar muito tempo. Olha, uma das coisas que eu queria entender é a questão daqui, olha, vagas de garagem, fechamento, conflito com o vizinho. Está aqui no tema do livro, acho que eu quero pegar. Como é que funciona sempre essa questão da vaga da garagem? Sempre dá problema, Sérgio? Olha, a questão de vaga de garagem é o seguinte, quer dizer, principalmente quando a garagem é indeterminada, então sempre há problema com relação à escolha da vaga. Geralmente são feitos sorteios anuais ou bienais, né, ou a cada 2 anos ou até cada 3 anos, em que é feito um rodízio, e geralmente é feito sorteios por meio de assembleias previamente convocadas para essa finalidade, ou seja, tem que ser divulgado com antecedência para que nenhum condômino venha amanhã alegar desconhecimento. Não fui chamado para a assembleia, eu fui prejudicado, mas a verdade é que tem que ser muito bem divulgado para evitar pedidos de nulidade, porque sempre vai ter aquele condômino que vai ficar insatisfeito. Geralmente quando são prédios mais antigos, em que as vagas de garagens nem todas são tão uniformes, nem todas são tão fáceis de utilizar, então realmente gera esse tipo de problema, porque aquele condomínio que foi sorteado com essa vaga, que talvez não seja tão bem privilegiada, vai se sentir injustiçado. Puxa, mas por que caiu comigo? E é por isso que é feito o rodízio. E, logicamente, o certo é que cada condômino experimente esse rodízio e, logicamente, vai ter que conviver algum tempo com uma vaga que não seja tão boa quanto ele já tinha usado ou quanto ele pretendia usar. Quando se trata de vagas demarcadas, aí realmente esse problema desaparece. Você está comprando um imóvel, ou um apartamento, ou uma sala comercial, e você vai saber claramente aonde que ela se localiza, em que parte do subsolo que ela se localiza, e aí sim, na hora da compra, é possível se até fazer alteração se a vaga de garagem tiver matrícula própria. Se ela não tiver matrícula própria, se ela tiver juntamente com descrita e caracterizada, registrada no registro imobiliário, juntamente com a unidade autônoma, aí não tem o que fazer. Então você comprou lá o apartamento 32 e a vaga de garagem 32 é péssima, ou se compra o apartamento ou não se compra. Agora, existe aqueles casos em que a matrícula é individualizada, de repente você fala, bom, eu não gostei da vaga que corresponde ao apartamento ou com uma vaga individual, será que você não podia me arranjar uma vaga melhor?
na hora da venda, né? Principalmente quando a unidade é nova. Um prédio recém-entregue. Agora, quando se trata de revenda, aí a coisa já complica, não tem jeito. A vaga que está lá vai acompanhar o apartamento e se a vaga for boa, ótimo. Se não for, realmente não tem o que fazer. Queria falar, o Oscar entrou aqui, está aqui, o Marco Aurélio Jafé, a Ana Cristina Ferreira, o Laerte Soares, Opa, um abraço o Marco Kojorowski, que é lá da UAB do Tatuapé. E olha, eu queria que Marco sempre nos prestigiando aí. É muito simpático o Marco, né? Está lá, vice-presidente da UAB do Tatuapé. Eu queria falar aqui, ó, responsabilidade do condomínio pelas vagas. Aqui é interessante o livro, posso até mostrar, Sérgio? Pode, ó, o livro, eu queria falar um pouco do livro, está invertido aqui para vocês, mas vocês abrem aqui e vê o tema, que aqui, por exemplo, é de garagem, e aqui o 87, se eu não me engano, é isso? 84, né? 87, condomínio, responsabilidade do furto, veículo estacionado na garagem. Está aqui, ó. Você abre no livro o tema de responsabilidade e vem no 87. Fica fácil de entender assim. Nós quisermos fazer uma forma fácil de se consultar e tudo mais, principalmente quando há alguma dúvida numa assembleia, você leva esse livro, realmente você vai ter uma condição, né, de ter uma resposta rápida às dúvidas e que geralmente surgem. E na vida do cotidiano, né, do condômino, é interessante você saber os teus direitos, os seus deveres. Quem mora em condomínio tem que saber aí, né? Tem que saber como se posicionar. Então, essa é a vantagem do livro. Nós fizemos um livro de cunho efetivamente educativo e informativo. Eu diria informativo. Eu estava aqui pegando, vocês viram o barulho que eu fiz, mas porque eu estou respondendo as perguntas aqui, olha, a gente já está aqui, ó, deixa eu ver aqui. Na verdade, nós estamos fazendo barulho, o pessoal lá de cima está reclamando disso aí. Olha só, o Daniel Visso está aqui, boa noite, senhores, tema com muita relevância, né? O doutor está aqui, ó, Daniel Visso. Donato Júnior entrou, Ana Lopes entrou, Ana Cristina Ferreira entrou, Efigênia Rodrigues, o Oscar também entrou aqui. Olha, interessante aqui, tá vendo? Eu vou para outro. Estava mostrando aqui, doutor Daniel, tá aqui, ó. Você entra no tema, é legal ver a obra assim, porque ela é muito dinâmica, né? Ela é bem didática, ela é bem extensa. Vou para outro tema aqui, olha aqui. A gente falou de vaga de garagem duas, né? Eleições, aqui, ó, tá aqui. Eleições, aí você vai no tema eleições, Opa, o 118. foi prorrogado para novembro. Verdade. Convenção não registrada, eleições de corpo diretivo. Mas vamos para o tema eleições. Eleições de Assembleia Geral, ordinária, eleições de critérios. Eu acho que é até interessante a gente falar, já que nós estamos falando de Assembleia, é interessante notar aí que com a pandemia, né, criou-se a expectativa, né, de se realizar, a expectativa que se tornou uma prática agora nos últimos 2 meses e meio, que seria a Assembleia Virtual, ou seja, aquela Assembleia em que os condôminos não precisam ter a sua presença física, nem poderiam, vamos dizer, até pela questão do coronavírus, né? Uhum. Então, hoje está se fazendo as assembleias virtuais, que eu acredito que logo, logo serão uma tendência que virão para ficar, que vão certamente substituir as presenças físicas, as assembleias físicas, porque hoje todo mundo tem seu computador, hoje é muito mais fácil você ficar dentro da sua casa participando da discussão, e que até melhora, porque as pessoas talvez fiquem até menos constrangidas, porque estão nos seus próprios lares ou nos seus próprios escritórios, a falar, a se manifestar sobre os temas tratados nas assembleias. Principalmente aqueles temas mais espinhosos, né? Então, acho que as pessoas vão ter mais liberdade, mais segurança para tratá-los em suas casas ou escritórios do que diretamente lá na própria Assembleia, onde muitas vezes tem um condomínio que não é muito... tem um desafeto ali no prédio e tudo mais, é sempre mais... acaba criando um constrangimento, o próprio síndico pode ter um constrangimento com determinados condôminos, ou com o condômino, falando da sua própria casa, isso aí realmente desaparece. O que acontece é o seguinte, a Assembleia Virtual hoje está sendo feita em grande número em função
do coronavírus e desse confinamento aí que não acaba, né? Aí, a Assembleia Virtual, né? Já vou cair numa outra coisa que o governo está falando. Pode agora ter um nome escrito, né, naqueles órgãos de proteção ao crédito, né? E a questão do condomínio isso pode. Isso sempre, desde que teve a lei lá estadual, nós falamos aqui em São Paulo, pelo menos, acho que editada pelo governador Serra, se permite o protesto da cota condominial pelo não pagamento da contribuição condominial, ou seja, passados 30 dias, né, que ainda é possível, né, até 30 dias é possível se pagar a cota condominial no banco, pagando aquela multa de 2%, e não havendo acordo com o condômino, é possível levar essa cota para protesto, tá certo? Então, mesmo agora com a questão da pandemia, me parece que está sendo mantida essa situação. Me parece até que houve um veto presidencial no sentido que fosse mantida essa condição de protesto, de negativação. Olha, Sérgio, aqui, eu vou até passar para você. Ó. É interessante, vou até te mostrar, se você quiser dar uma olhada, que o Oscar... O doutor Oscar está perguntando no edifício, doutor Sérgio, sempre tem os velhinhos que têm um WhatsApp, né? Aquela questão do WhatsApp, né? Uhum. E o doutor Daniel está dizendo, estou falando do livro, ó, livro muito bem indenizado e elaborado, já faz parte do meu acervo, é fonte diária de consulta. Opa, muito obrigado, fico honrado. Que feliz, né? Fico honrado com essas considerações. Poxa vida, que bom, né? Mas o que tem o velhinho no WhatsApp? Não, então, o Oscar até pode colocar, né? É difícil, que você estava lá no meio do tema, então estava falando de assembleia virtual, mas é aquela história do grupo do WhatsApp no condomínio, deve ser, né? Mas uma coisa é grupo de WhatsApp, outra coisa é você realizar efetivamente a assembleia virtual, vai ter que ser feito, acho que com aquele esquema de Zoom, o Hangout, uma coisa assim, no que você vai participar, é como hoje até os políticos não estão aí participando de reuniões na Câmara, principalmente em Brasília, a gente vê várias vezes os próprios senadores também participando acredito eu que deva ser pelo Zoom. Então, onde todos eles vão aparecendo nas telas, né, em pequenas telas, e eles vão participando das votações e dando as suas considerações, as suas ressalvas. E a mesma coisa na Assembleia de Condomínio. Então, é possível, está sendo feito isso aí, inclusive as grandes administradoras e as pequenas também estão utilizando esses recursos. Por quê? Porque precisa ser feita a Assembleia, tem que ser feita pelo menos uma ordinária por ano, uma assembleia ordinária por ano, e para evitar que o condomínio fique à deriva, né, porque se o mandato do síndico já tiver se esvaído, ele pode ter até problemas na hora de representar o condomínio, até para emissão de cheques, validade de emissão de cheques, se amanhã o banco quiser pleitear, pedir ao síndico que apresente a sua ata de assembleia de eleição, se ela já tiver com o tempo já esgotado, não vai poder nem assinar um cheque, não vai poder fazer um pagamento em nome do condomínio. Olha só, o Oscar, aqui eu queria também agradecer, está aqui a Vânia entrou, Jussara entrou, o Oscar continua aqui dizendo, a Assembleia Virtual não proporciona a presença de condôminos de muita idade, né? Ou proporciona, né? Proporciona, perdão, né? Não, talvez acho que ele quer dizer que não proporciona, porque são pessoas que talvez não tenham acostumado. Mas vai ter que são realidades que as pessoas têm que se adaptar. Infelizmente, se você está numa condição que não pode se reunir para não causar risco de contágio, a Assembleia vai ter que ser realizada com o número de pessoas que tiver ali. Tá certo? Então, desde que não sejam aquelas decisões que necessitem de 3/4 ou da unanimidade de condôminos, a Assembleia pode ser realizada com qualquer número de condôminos que lá comparecerem. Então, se você tem uma massa de pessoas que não sabem lidar com a realidade virtual, essas pessoas vão ficar de fora mesmo das decisões. Camilo Salum entrou também, mas vou para esse pedaço aqui. Você entra aqui no livro, coloca áreas comuns, eu vou mostrar de novo, né? O pessoal me pediu, você entra aqui, áreas comuns, né? Do edifício, aqui edifício, né? Unidades autônomas, falar um pouco de áreas privativas do
do condômino, áreas comuns e privativas do condômino. A área comum é aquela área que sai fora do âmbito do apartamento, ou seja, da unidade autônoma, ou do escritório, ou da casa, que na realidade eu até queria fazer sempre uma explicação, porque eu sempre faço. Muita gente pensa que prédio, um edifício, o condomínio, ele é vertical. Na verdade, não. É justamente ao contrário. A casa, sim, ela é vertical, porque ela sai do chão para cima. O condomínio de prédio são as unidades, tanto residenciais como comerciais, umas dispostas sobre as outras. Então, elas são horizontais. Então, o edifício se compõe, né, de unidades autônomas horizontais. Então, o que ocorre? A área comum é aquela área que sai da porta para fora do apartamento, já passa a ser área comum, de hall, de elevadores, hall social, salão de festas, entradas e saídas, corredores, portaria, área de piscina, área de academia, e salão de festas, e jardins. Isso tudo são áreas comuns do edifício, tá certo? Os próprios corredores lá das garagens, tudo isso são áreas comuns. E a área privativa é aquela área, vamos dizer, da porta para dentro da unidade autônoma. Então, o morador tem lá o seu... Muitas vezes é comum você ver nas escrituras, né? A área privativa é aquela área efetivamente do apartamento, ou da casa, ou do escritório, né? E a área tem X metros quadrados. É essa que vale para venda. E a área comum é aquela área que pertence à edificação como um todo, e cada condomínio tem uma fração dessa área. Aqui também está a Vânia, está aqui, o Camilo está aqui, o Marco Aurélio Jafé está aqui, o Renato Maluf também está aqui. Eu estou colocando vários temas para vocês verem hoje. Eu gostaria de agradecer quem está aí nos assistindo. É um prazer aí poder aí levar um pouquinho aí sobre os nossos conhecimentos aí sobre a matéria condominial. Hoje, falando mais específico do livro, depois eu vou mostrar aqui. Ser síndico não é merchandising. Mas é porque realmente é bem interessante. Você pega aqui no seu... aqui reiterado. Mas aqui, pega os temas, eu acho que como falou aqui o colega ali que é advogado também, você pega os temas e você vai aqui, por exemplo, índice geral, está aqui, construtor, instalação de condomínio, nome fachada, locação e despesas. Eu vou falar de fachada, pronto, eu vou entrar aqui é a página 80, né, está no índice geral, de fachada. Tem vários temas, né, se o pessoal pode misturar a fachada, você pode colocar vidro na fachada, você pode alterar a fachada, enfim, se é antigo, se é novo. O que dá mais de problema na fachada de prédio? Atualmente, o que dá mais problema é a questão do fechamento, né, das sacadas, principalmente aqueles edifícios novos, né, que tem aquelas sacadas denominadas gourmet. Então, aí sim, você tem aí um indicador de conflitos, porque muitas vezes o condômino, tem determinado condômino que não quer fechar a sua sacada, e tem outros que querem fechar, e aí para o condomínio não ficar com uma parte aberta, outra parte fechada, acaba se impondo o fechamento ou o não fechamento das sacadas. E, de qualquer maneira, esses fechamentos com vidro têm que ser padronizados, com o mesmo tipo de esquadria, com o mesmo tipo de vidros. Não pode fazer um vidro fumê para um apartamento e o translúcido para o outro, ou aquele vidro Ray-Ban, não pode. Tem que ser tem que ser unificado. Como também há problemas até com os roll-ons, né? Acho que é roll-on que fala. São aquelas cortinas, né, que são não dobráveis, né, enroladas ali, né, que elas sobem e descem. Aquilo também, ou todo o prédio faz ou não faz. O que ocorre, por exemplo, quando inclusive há fechamento, muitas vezes a pessoa quer prolongar a sua sala, então se a sala a parede é pintada de cor de pistache, por exemplo, ele quer introduzir essa mesma cor na área fechada, não pode. Porque aí isso não vai poder fazer. Você pode até fechar, mas manter a cor original
da sacada que está da parede da sacada que já é pré-existente. Tá certo? Então, muitas vezes a pessoa quer, então, fazer, a gente até sugere, então, olha, se a sacada for um azul clarinho, se for toda a fachada for do prédio for um azul clarinho, a sacada for azul clarinho, então você faz a tua sala, quer fazer a extensão da sala, então pinta o resto da tua sala de azul clarinho, ou pinta de branco, mas não pode, por exemplo, você chegar e fazer o fechamento da sacada e alterar a cor. Então, senão você está alterando inclusive a área externa que é da fachada, que aí já não pertence a, quer dizer, já não está sob o império do proprietário do condomínio, que aí sim de toda a coletividade condominial. A pergunta que vem da internet aqui deve pergunta ser que não quer calar. O Marco Aurélio Jafé está perguntando aqui. Um abraço ao Marco. É primo. É primo. Qual a porcentagem mínima de votos dos condôminos para aprovar decisões? Aí ele coloca assim, numa assembleia. São vários quórums, né? Então, inclusive no nosso livro a gente trata disso. Tem determinadas decisões, por exemplo, que você precisa ter 2/3. Você vai alterar a convenção de condomínio, você vai alterar até a cor da fachada. Eu entendo que até 2/3 dos condôminos tem que participar. Você vai fazer uma mudança interna no condomínio, por exemplo, eu vou transformar uma sala por exemplo, uma academia numa sala de jogos, ou vice-versa, ele vai precisar de 2/3 dos condôminos, tá certo? Agora, se você vai, por exemplo, quer tentar mudar a destinação do prédio de residencial para comercial, por exemplo, ou para misto, você vai precisar da unanimidade dos condôminos. E as decisões corriqueiras, são aquelas decisões ou mesmo aquelas de pequenas reformas, assim, efetivamente você vai precisar do número de condôminos, né, que compõem a maioria dos presentes. Nos outros casos, são 2/3 ou a totalidade dos condôminos, da totalidade dos condôminos, quer que seja presente ou não. Então tem que ser a totalidade. Agora, aquelas decisões mais simples, rateio, aumento da contribuição condominial, então isso tipo essas modalidades de alterações são conseguidas por meio de votos da maioria dos presentes na Assembleia na hora que estiver se realizando. Uma coisa que todo mundo quer saber hoje em dia, e também está tendo um momento diferente na pandemia, é que está aqui, acho que é no capítulo 7 aqui, deveres dos condomínios. Aí tem um negócio chamado inadimplência, né? Condôminos. Inadimplência, né? Está aqui, responsabilidade pelo débito, enfim, está aqui, página 49, legal. Então tem várias sequências aqui. Inadimplência, consequências para o condomínio. Aqui, condomínio. Eu estou no outro. Não, bom, então peraí, então eu tenho que fazer um reparo aqui. Realmente, as consequências para o condomínio da inadimplência, se você tem uma inadimplência grande no condomínio, realmente você vai criar um déficit de caixa muito grande. Como eu sempre digo, a receita do condomínio ela não é lucrativa, ela é conservativa, ou seja, para fins de conservação justamente das áreas comuns da edificação. Então, o que acontece? Se o condomínio não ficar bem administrado, se ele começar a sucumbir por falta de dinheiro, o que vai haver? Vai haver um reflexo no valor nominal de cada unidade. Ou seja, você vai ter uma desvalorização do seu imóvel. Se o condomínio não for bem conservado, evidentemente vai resultar na desvalorização do imóvel. Eu mesmo tenho casos aí de imóveis e até de apartamentos de 130, 140 metros quadrados que foram vendidos aqui em São Paulo, não vou citar o local para não desvalorizar mais ainda, mas apartamentos de 130, 140 metros quadrados de área útil, 150 metros de área útil, que até um por andar, que foram vendidos a 500, 400, 500 mil reais. Por quê? Em uma região nobre, por quê? Porque estava mal conservado.
com inadimplência de condôminos, então o que ocorre? Chega a um ponto que a conta não fecha, então tem que se fazer rateios, até o momento que os condôminos dão um freio e falam, olha, eu não tenho condição de aumentar mais a minha capacidade contributiva. Não havendo esse aumento da capacidade contributiva, muitos os imóveis não terão condição de serem bem conservados como devem e vai resultar, né, na desvalorização dos imóveis como um todo. Olha, para fecharmos aqui, vamos falar da inadimplência, então, dos condôminos, ao contrário agora. Porque Isso é dos condôminos, tá? Porque essa inadimplência dos condôminos leva a uma desvalorização do condomínio se a conservação não continuar a ser feita como deveria. Agora, fala do sistema de cobrança disso. Hoje, a gente já citou, mas eu queria fechar um pouco com isso, né? Se fala muito em não pagar aluguel hoje, né? E aí, por exemplo, não pagar aluguel também tem uma questão do condomínio. Como é que está hoje em dia essa situação? Na verdade, com é o seguinte, hoje você tem uma certa tendência das pessoas quererem se aproveitar da situação para não pagar o condomínio, para não pagar o aluguel, ou então obter descontos nessas duas cobranças. Eu acho que é possível até se dar um desconto no que tange um aluguel. Agora, no condomínio não é possível dar desconto, porque, como eu disse, a receita do condomínio ela é de cunho conservativo, ou seja, para se conservar, não é lucrativo em que a pessoa ofere o lucro, não é uma atividade econômica, é uma atividade, são uma captação de recursos para a conservação das áreas comuns da edificação, principalmente aqueles blocos, aqueles condomínios grandes, formados aí por vários blocos de edifícios, tá certo? Que se o condomínio não tem condição de você dar um desconto ali, mas de jeito nenhum. Aliás, em qualquer condomínio você não pode dar desconto, porque se você der desconto, você não compõe a cota condominial. Então é diferente. Agora o aluguel, sim, o aluguel como visa, é uma atividade, mas isso aqui serve para minha alimentação, coisa parecida, mas a verdade é que você tem a propriedade e você obtém dinheiro para uma receita lucrativa, tá certo? Que é diferente da receita condominial. Olha uma coisa bem específica, formas de pagamento, está aqui, ó. É o item 397, né, do livro, na página 236. Ó. É interessante, ó, vou mostrar de novo o livro. É que a pessoa não vai ver direito, mas eu vou mostrar aqui. Ó, tá aqui ó. Vem itens em vermelho e a resposta. Aqui tem tudo com perguntas e respostas, né? Então, para justamente a pessoa se situar e já chegar onde tem dúvida. Olha só, a cobrança de despesas condominiais pode ser feita através de saque de letra de câmbio? Não, de maneira alguma. É boleto mesmo justamente até para identificar quem está pagando, porque senão, dependendo do tamanho da administradora, dependendo do tamanho do próprio condomínio, você precisa ter uma forma de identificação. Então, hoje se paga com o código de barras, ou com o próprio boleto. Então, há necessidade de se identificar quem pagou, quem não pagou, quem está pagando, quem não está pagando o condomínio. Então, as únicas formas plausíveis, principalmente a questão do boleto, que você tem ali a comprovação, ou você pode fazer pelo código de barras, imprimir, ter ou mesmo salvar, para depois, se houver algum tipo de questionamento, não, eu paguei, está aqui, eu paguei tal dia 1º, dia 5, eu paguei lá quando venceu. A última aqui, que eu achei interessantíssima. É possível, no DIV também, né? Está ali, é possível o condomínio cobrar o mesmo boleto, o rateio mensal das despesas e a multa por infração condominial? Não é possível, porque essa infração, por exemplo, se você tem um condômino barulhento, um condômino que não está respeitando o regimento interno, se recomenda sempre fazer dissociar os boletos. Então você manda um relativo ao condomínio e outro relativo à inadimplência. Por quê? Porque isso também vai dar direito ao condômino poder reclamar em juízo,
tá certo? Sem ficar inadimplente com o condomínio. Então, peraí, eu não estou de acordo com a multa que me aplicaram, me emitiram um boleto e eu vou discutir sobre esse boleto, mas quero continuar pagando, quero pagar a minha cota de condomínio. E aí sim ele vai discutir a penalidade e não a mensalidade da contribuição condominial. Tá, Sérgio, queria agradecer, a gente já fez meia hora, né? Você vai poder assistir na TV aberta também, lá no Canal 9 e no 186. E aqui fazer a pergunta para falar do livro. A gente vai estar falando um pouco do livro aqui, né? O Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Obra Síndico, compra e não padeça no condomínio. Quero agradecer as perguntas aqui. Você também. tem uma administração saudável. Você, condomínio, compre para entender os seus direitos, os seus deveres, para que você não cometa abusos e que não sofra abusos também. O pessoal pode continuar mandando as perguntas, bem proativo, mas agradecer bastante o Oscar, o Danilo que participou aqui, né? Foram o Laerte que participou, o Marco Aurélio que está aqui, né? A Jussara está aqui, o Washington, enfim, quem fez pergunta aqui nesse pequeno tempo que a gente fala um pouquinho da tua obra. Então, um abraço a todos, uma boa noite e saúde para todos nós. Abraço.